Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez estar de volta nessa casa, né? Rever os amigos e falar um pouco acerca da mensagem iluminadora, confortadora e inspiradora que a doutrina espírita nos traz, aproximando-nos das lições do Mestre Jesus, nos fortalecendo para a jornada que cada um e juntos fazemos nesta terra. Então, uma alegria e agradecimento por esse convite, para podermos colaborar nessa reflexão deste 8º mês espírita da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, rumo ao novo mundo. E para tratar deste rumo, como a mensagem do Momento Espírita muito bem nos trouxe agora, onde é preciso 2 remos poderosos de acreditar e agir no nosso processo de autonomia de caminhada, nós nos inspiramos numa passagem evangélica que está registrada em Lucas. É chegado a vós o reino de Deus. E para chegarmos a essa reflexão, nós escolhemos, como nos incita a mensagem inicial, de que é preciso escolher um caminho, alguns personagens. Conta-se que já no final de sua jornada, Francisco de Assis, o poverelo de Assis, já bastante debilitado e doentinho, certo dia cuidava de seu jardim, quando o Frei Leão, um dos seus mais queridos seguidores, se aproximou e lhe fez uma pergunta que já estava há tempos pensando, mas não sabia como abordar. E achou que aquele momento era propício. Chegou perto de Francisco e lhe disse: paizinho, como todos os seus seguidores o tratavam, se fosse morrer hoje, o que o senhor faria? Francisco, com a doçura que lhe era própria, olhou para Frei Leão e, sem titubear, respondeu: se eu hoje fosse morrer, continuaria aqui, cuidando do meu jardim. O que nos demonstra o poverelo de Assis nesta passagem? Ele nos demonstra esta tranquilidade daquele que recebeu o reino de Deus, o acolheu, o compreendeu, já sabe o que fazer com ele, já fez e pode, portanto, com tranquilidade, continuar a cuidar do seu jardim. Quem de nós, diante desta pergunta, teria tal serenidade? Olhe, se você soubesse que iria morrer hoje, o que faria? Nós certamente correríamos para resolver muita papelada. Nossa, eu tenho que deixar as senhas do banco, a senha do alarme, tenho que falar com fulano, com ciclano, tenho que resolver isso, resolver aquilo. Nós teríamos uma série de questões da nossa vida para deslindar. Francisco só continuaria cuidando do seu jardim. E veja, Francisco, a gente pode pensar, mas é Francisco de Assis, né? Aquela pessoa zen que vivia naquela cidade, naquele lugar tranquilo. Não. Francisco, de acordo com a biografia, viveu entre 1182 e 1226. Nascido na cidade de Assis, mas circulou por muitos outros lugares e acabou desencarnando ali, viveu num período tumultuado da história. Nesta época,
aconteciam as cruzadas na Europa. Expedições partiam da Europa para a conquista da Palestina. E guerras cruentas que matavam pelo caminho de fome, de sede, de desidratação, de roubo, de todo tipo de intempérie e ameaça, centenas de pessoas. Outras centenas de milhares morreriam em batalha contra aqueles que equivocadamente os cristãos chamavam de infiéis, quando nós sabemos que existe um governador planetário, o Cristo, e que todas as religiões pregam sua mesma mensagem de amor. Não era, portanto, um período tranquilo. Não era um lugar tranquilo de manter a paz. Na região da Itália, onde vivia Francisco, cidades disputavam o predomínio do comércio, da economia. E ao mesmo tempo em que faziam essa disputa, eram governadas por monarcas que disputavam o poder político com o Papa. Não era uma situação de paz e tranquilidade. A paz estava no homem, em Francisco, que recebeu o reino de Deus, que, como aliás, todos nós pedimos por ele todos os dias, às vezes, várias vezes no dia. Quando proferimos a prece que o Mestre nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Nós temos pedido isto todos os dias, mais do que uma vez por dia, pedindo ao Pai que venha a nós o vosso reino. O que significa isso? Vamos lá então no texto de Lucas, fazer uma trajetória e uma reflexão para que esta mensagem seja mais uma gotinha de luz na noite de hoje, na trajetória de cada um de nós que aqui estamos, nesse foco de luz, nesse templo, nessa escola espiritual, nesse hospital de almas. Que mais uma pedrinha se some ao caminho que estamos construindo. Lucas é um dos escribas mais importantes de Jesus, embora não tenha convivido com o Mestre. O texto de Lucas é detalhista, profundo. E como ele pode escrever com profundidade e detalhe se ele não conviveu com Jesus? Lucas era médico, tinha muito conhecimento. Como todas as pessoas da cultura hebraica, tinham em si o costume, desde criança, de repetir os textos sagrados e as histórias fundamentais do povo hebreu, vírgula por vírgula, ponto, reticências e travessão. Os meninos, em torno de um mestre judeu, repetiam as histórias, os ensinamentos, para que de memória pudessem, ao longo de suas existências, replicar aquilo que era importante para aquela comunidade. Assim, Lucas é um desses judeus, com um a mais, porque como médico tem também um conhecimento científico. Como viajante, esteve junto com Paulo de Tarso. E ao se apropriar das histórias e dos textos, recebeu, como nós recebemos pelos textos, por todos os evangelhos e pelas obras básicas, o toque sutil do Mestre em nossos corações. Então registrou Lucas no capítulo 10.
E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Em cada passagem evangélica, há uma intencionalidade de lição. Isso estava nas histórias do mestre, que escolhia a parábola certa para o público certo, falava do plantio aos agricultores, da pesca aos pescadores, da construção do reino de Deus, usando analogias e ditados e histórias e significados que estavam presentes na mente e no sentimento das pessoas. Jesus havia escolhido 12 discípulos. E essa história narrada diz que pouquíssimo tempo depois, mais 70. Em algumas traduções, 72. Mas há aqui uma informação preciosa. Os mandou de 2 em 2. A gente não vai sozinho. Primeiro que a gente está sempre com o nosso anjo da guarda, não é mesmo? E aí faz todo sentido quando a gente ouve aquele ensinamento. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei. Se nós nunca estamos sozinhos, se nós sempre estamos em 2, eu e o meu anjo da guarda, Jesus está sempre conosco. E é de 2 em 2 para que um tivesse apoio no outro, para que tivesse um ombro amigo, uma segurança no momento do temor, da insegurança, que Jesus os mandou em duplas. Há lugares em que Jesus ainda não tinha ido. Veja, os mandou adiante de sua face, de 2 em 2, às cidades e lugares onde ele haveria de ir, mas não tinha ido. Nós, muitas vezes, seremos chamados a testemunhar, como esses discípulos o fizeram, o Evangelho em lugares onde ele ainda não é conhecido. Nos diz Bezerra de Menezes e Filomeno de Miranda que espíritas, aqueles que recebemos o privilégio e a responsabilidade do cristianismo redivivo por meio da codificação, haveremos de reencarnar em locais onde o espiritismo não está. E pensemos que hoje no planeta há bilhões de pessoas que vivem única e exclusivamente a vida material, crendo que a vida começa no berço e termina no túmulo. A tarefa é grande e está todinha para ser feita. Mas nós seguiremos assim, de 2 em 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Essa prece está constantemente na direção do centro espírita. Senhor, manda-nos trabalhadores, porque a tarefa é grande e nós sozinhos não somos capazes. Mas se estamos na tarefa e continuamos a rogar, haveremos de receber esses trabalhadores. Somos poucos ainda e seremos ainda menos se nós desistirmos diante das dificuldades. Por isso, nos diz o Evangelho, nos diz Lucas, repetindo as palavras do Mestre: rogai ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Deus, nosso Pai, causa primária de todas as coisas. É o Senhor da seara. É preciso que estejamos convictos da nossa parte e da certeza de que, persistindo no trabalho, não estaremos sozinhos.
Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Se levarmos ao pé da letra, parece contraditório. E Jesus, o mestre do amor, está pedindo que a gente vá pelo caminho e não cumprimente a ninguém. Que estranho isso, não é mesmo? O que nos diz essa passagem? Jesus está enviando à frente, em cidades que ele não foi, de 2 em 2, discípulos seus, para lhe preparar o caminho. E deixa bem claro a eles: vocês encontrarão dificuldades. Como dissemos há pouco, existimos na Terra, reencarnados mesmo que não sabendo disso, bilhões de pessoas que acreditam única e exclusivamente na existência da matéria. Portanto, falar de espiritualidade em meio ao poder da materialidade é estar como ovelha no meio de lobos. E nós precisamos estar neste lugar sem sermos absolutamente deste lugar. Não levar bolsa, nem alforge. Significa que o dinheiro, a posse material, não deve ser nossa preocupação. Ah, mas e os boletos para pagar? Ah, eles serão pagos. O dinheiro há de cumprir o seu propósito, porque ele nos serve na organização da sociedade. O recado dado por Jesus é: vocês não servem ao dinheiro, servem a mim. Ele é o amor, a expressão do amor na Terra, o espírito mais perfeito que aqui já esteve, o governador planetário. Por isso, não somos nós para a bolsa e nem para o alforge, mas o alforge e a bolsa para nós. Nem alparcas, um calçado. Não se preocupe com a vestimenta, como disse Jesus em outras vezes. Não nos preocuparmos, como nos disse no Sermão da Montanha, com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber, porque isso se resolverá. Esses são os detalhes do caminho. Nós não podemos deixar o caminho pelos detalhes. Os detalhes se somarão ao caminho desde que a nossa rota seja a melhor rota, a rota segura. A espiritualidade nos narra, André Luiz, Filomeno de Miranda, trabalha, inclusive para ajudar a gente a pagar os boletos. A gente vê isso, né, nas histórias. Como é que os espíritos superiores vão lá, intuem um, intuem outro, para que chegue, a pessoa desesperada fala: nossa, eu tenho essa conta para pagar hoje, o recurso não tem. E aí, de repente, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação que chega: fulano, estou precisando de ajuda aqui, lembrei de você, será que você poderia colaborar conosco nesse projeto? Fala: nossa, que bom, aconteceu. Veio do nada, do nada. Do nada não sai nada. A espiritualidade trabalhando, intuindo um aqui, outro ali, para que os nossos detalhes do caminho não nos impeçam de seguir a rota certa. E em qualquer casa onde entrardes, continua o evangelista, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. O que nos diz o mestre aqui então? Tranquilo. Estarão no meio de lobos, sem apego às questões materiais, embora elas sejam necessárias,
e veremos na sequência que o autor trata sobre isso. Mas, se nós não formos compreendidos, mas estivermos convictos de que aquilo que estamos cultivando é a boa semente, é luz, poderá acontecer de que muitos não queiram recebê-la. Ela volta para nós. Então, de qualquer forma, a gente não perde nunca. Às vezes a gente tem a sensação de um serviço perdido. Nossa, me dediquei tanto a fulano, insisti tanto, me esforcei tanto para que ele estivesse hoje na palestra e ele não veio. Mas eu estou aqui. E o esforço que fiz por convencer ao outro fez para mim um grande bem. Porque a primeira pessoa beneficiada pelo diálogo produtivo, pela palavra bem articulada, pela mensagem boa emitida, é o emissor. Porque quando eu penso em explicar a coisa boa, eu formulo ela no meu pensamento. Eu busco os meus recursos para dizer o quanto isso é bom. E ao final do discurso, eu estou emocionado. Então, a quem fez bem? A mim primeiro. A paz já está em mim. Que bom que o outro a receba, mas se ele não receber, tudo bem. Mas nós somos, às vezes, melindrosos, orgulhosos. E a gente fica chateado porque a gente queria ter convencido o outro. E às vezes não é pelo outro, pelo bem que faria ele, mas por mim, para eu poder dizer, olha como eu sou eficiente. E não é isso que importa. Importa produzir a paz, a serenidade de Francisco, que soube receber o reino de Deus. E se isso chegar aos outros, ótimo, e nós continuaremos fazendo esse esforço, porque a doutrina faz esse esforço por nós todos os dias. Os nossos benfeitores e mentores fazem por nós todos os dias. O que nós recebemos é muito maior do que aquilo que somos capazes de doar. O investimento que a espiritualidade faz em nós todos os dias é imenso. É só um pouquinho assim que eles pedem que a gente faça pelo outro. Então, mesmo que ele não diga muito obrigada, mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que ele não atenda o nosso convite, a paz estará conosco. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Vejam, então, não tem problema a gente receber a paga do salário, a comida, a bebida, o pagamento, a materialidade. Nós estamos encarnados e precisamos disso. Natural que seja assim. Mas, como nos advertiram os versículos anteriores, é o recurso material a nosso favor para a rota segura e não o contrário. Nós desviando-nos da rota para atender o recurso material. Não andeis de casa em casa. Crie vínculos com as pessoas. É preciso criar laços. Nós vamos criar laços. E a exemplo do que vimos há pouco, mesmo que o outro não receba da mesma forma, a emissão que nós fazemos criou em nós, multiplicou em nós a capacidade do amor. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Em alguns lugares haverá mesa farta e haverá do melhor. Em alguns outros lugares, modestamente aquilo que houver. E outro pode ser que não haja nada. A gratidão será a mesma. Porque nós seremos recebidos, ou receberemos da pessoa,
aquilo que está na condição dela nos dar, não mais do que isso. Isso não nos deve preocupar. Nos deve preocupar, nos ocupar, deve merecer os nossos esforços o que nós estamos dispostos a dar. A nossa capacidade, a multiplicação da nossa capacidade de amar. O quanto o outro está disposto a receber e a capacidade dele de receber, importa a ele. E aí a frase que nos inspirou nesta reflexão chega no versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, na casa em que chegamos. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. No livro Pão Nosso, capítulo 44, intitulado Curas, diz-nos Emmanuel, realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não esqueceu de requisitar ao reino divino quanto se restauram das deficiências humanas. Não nos interessa, diz o benfeitor, apenas a regeneração do veículo físico, mas que o homem entenda, acima de tudo, o corretivo espiritual, que se liberte da enfermidade, mas que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifique em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, mas não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, e sim somente por se sentirem impossibilitadas dos desatinos de sempre. Assim, é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior. Contudo, em face de semelhante concessão do alto, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para si e para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então vejam o que o benfeitor nos chama a atenção sobre chegar ao reino de Deus na cura de um enfermo. A chegada do reino de Deus não é apenas a cura, que por si só é extremamente valorosa. Bem o sabe quem passa por uma enfermidade, de qualquer grau, física ou mental. Costuma dizer o ditado que a gente só valoriza a saúde quando está doente. E é verdade, não é? Às vezes a gente olha para as pernas da gente e fala assim, podia ser mais bonita, não sei o quê. Mas a hora que dá alguma dor, ou que a gente sofre um acidente que está limitado por um tempo a não andar, as pernas são maravilhosas de qualquer jeito. E isto é muito importante. Mas não basta isso, nos diz o Evangelho. É preciso que, para além da cura e junto com ela, eu me disponha, o curado, e todos nós temos inúmeras enfermidades, me disponha a ser
uma nova pessoa a partir daquele evento. A partir, neste caso, da chegada do reino de Deus. Para o enfermo, a chegada do reino de Deus é a cura. Então, a chegada do reino de Deus não é só o fim da doença. É o início, o reinício de uma nova oportunidade. A volta para a rota. A retomada do caminho. Do ponto de vista material, é fácil perceber, mas vejamos o que significa isso do ponto de vista espiritual. Há poucos dias tivemos a honra de receber na nossa casa nosso irmão Marcelo Pinesi de Campo Mourão para a palestra no Mês Espírita. E toda vez que lemos isso, lembramos desta fala dele. Que oportunidade grandiosa recebemos com a pandemia. E com isso não dizemos que a pandemia é boa. Claro que não. Ela não é. Mas, dizia ele, se foi possível não fazer guerra durante a pandemia, é porque é possível resolver problemas internacionais sem fazer guerra. E o que nós estamos fazendo agora? Guerra. Nós voltamos a fazer guerra. Perdemos uma excelente oportunidade. Ela veio, a cura da guerra veio por meio da doença da pandemia. E nós não entendemos a mensagem. Significa dizer, nós não recebemos bem o reino de Deus. À frente, o evangelista diz como que voltam aqueles discípulos que foram levar o reino de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Satanás aqui na cultura hebraica quer dizer o inimigo, qualquer problema, qualquer dificuldade. Qualquer um de nós, na nossa vida, vai dizer qual é o inimigo. O inimigo, às vezes, é uma dificuldade que nós mesmos carregamos. E quando eles voltam alegres, dizendo, nós seguimos o teu conselho e conseguimos fazer isso, Jesus diz, sim, eu percebi. Porque via as dificuldades sendo debeladas para cumprimento da tarefa. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, continua Jesus, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos, como eles disseram há pouco, né? Todos felizes porque os espíritos se sujeitaram a eles. Não se alegrem por isso. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. O que quer dizer isso? A alegria é pelo próprio trabalho realizado. Independente de como aqueles que foram os receptores do trabalho receberam e se modificaram ou não a partir dali. A semente foi plantada. A alegria deve ser pela execução do próprio trabalho. Não é sobre estar certo, é sobre fazer o certo. Fazer o certo deve ser a nossa alegria, mesmo que não haja reconhecimento. Então, o que fazer quando identificamos a chegada do reino de Deus? A exemplo do que vimos agora, a chegada do reino de Deus pode ser, como refletiu Emmanuel no capítulo 44 do Pão Nosso, a cura da enfermidade. Cada um de nós terá uma chegada do reino de Deus de uma forma. É primeiro preciso reconhecê-la e depois saber o que fazer com ela. No Momento Espírita, de 20 de outubro de 2014, há a narrativa
de uma história muito interessante, intitulada Oportunidade Aproveitada. Um médico, é a história de um médico, ele não era médico quando a história começou. Era um menino no interior do Piauí, numa das regiões mais pobres do Brasil. José tinha 18 anos, quando a região foi acometida por uma onda violenta de tuberculose. Isso era início do século XX, a tuberculose matava em onda. O Brasil tinha epidemias de tuberculose. José foi internado num hospital quando muita gente já morria e não havia muita expectativa sobre a saúde dele. Mas ele foi ficando no hospital, ainda muito jovem, foi melhorando. Os dias se passavam e, obviamente, ele foi fazendo amizade com as pessoas no hospital. O hospital era tocado por um conjunto de religiosas. As enfermeiras eram freiras. E numa dessas conversas, o que uma irmã descobriu? José, com 18 anos, não sabia ler. Não era alfabetizado. A irmã achou aquilo um absurdo, falou assim, pois então nós temos tempo, porque você ainda vai ficar no hospital durante algum tempo. Você vai aprender a ler. E o José ficou encantado com aquilo. E as aulas começaram, e as irmãs se revezavam, e logo era um paciente no leito ao lado que também lia um pouquinho, escrevia um pouquinho, e ajudava José com as lições. José aprendeu a ler no hospital. Saído do hospital, ele tomou uma decisão: voltar para a escola, entrar na escola. José foi para a escola, continuou os estudos, aos 22 anos completou aquele ciclo e foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 9 dias de viagem no pau de arara, José arrumou um trabalho, se estabeleceu e depois de um tempo estabelecido, ele tinha em mente um propósito: eu não posso perder a libertação que as letras fizeram por mim. Vou continuar os estudos. E como as letras chegaram para José dentro de um hospital, em que os profissionais salvaram-lhe a vida, José teve clareza. Pelas letras, eu vou me tornar uma dessas pessoas. E aquele homem que havia aprendido a ler aos 18 anos, sozinho começa com dificuldades financeiras, porque tinha que se manter sozinho. Sozinho começa a estudar para a entrada no curso de medicina. E entrou. José entrou no Centro Federal de Medicina do Rio de Janeiro. Tornou-se médico, mas ainda era pouco. Eu preciso me dedicar aos mais necessitados. Foi para o interior de São Paulo, numa cidade com pouquíssimos recursos, e dedicou a sua vida aos mais carentes. Trouxe parte da família do Piauí e a todos deu as luzes das letras. José recebeu o reino de Deus, compreendeu o reino de Deus. Não teve facilidades, mas soube o que fazer com este reino de Deus. Nós estamos numa casa espírita. Cada um de nós tem uma tarefa, uma trajetória que começou muito antes daqui e vai se estender depois dessa vida. Mas é fato que para nós a chegada do reino de Deus é também a doutrina espírita. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. 67. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? 68. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente?
A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provas corporais. Neste capítulo, esse capítulo termina com um comentário do Sr. Allan Kardec, citando a passagem de João, onde Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, o reino de Deus nos chega, em sua bondade e justiça, por meio da reencarnação. Nós sabemos disso. Nós, aqueles que já compreendemos o que a reencarnação é um fato. Porque embora muitos povos na humanidade, ao longo da história, expressassem crenças reencarnacionistas, o Espiritismo não deixa dúvidas sobre elas, porque explica o mecanismo científico. E para quem tiver dúvida, ver em Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo. Em detalhes científicos, como é preparado um espírito para a reencarnação. A beleza da descrição, o cuidado da espiritualidade, o planejamento. E é isso que dá esperança e alento. De saber que aquilo que fiz de bom não é perdido. E que os erros que cometi, se não consigo reparar nessa existência, haverá nova oportunidade. Mas a maioria da humanidade não sabe disso. E sofre por desesperança. Por imaginar que não é possível corrigir, que este mundo está perdido. Que para aquela pessoa ou para si não existe salvação, não existe perdão, não existe retomada. Que para bilhões de pessoas a única oportunidade ou condição de ser feliz, porque é o que todos procuramos, é absorver todas as conquistas materiais possíveis. E como isso não é possível para todo mundo, que todos sejam bilionários e absorvam, usufruam de todos os bens materiais que a Terra pode ofertar, senão a gente teria que ter quantos planetas? Não é possível. Racionalmente nós sabemos que não é possível. Então, a frustração de saber que não vai alcançar. O medo de saber que o túmulo vai chegar e não ter certeza do que vai encontrar. O reino de Deus nos chega pela doutrina espírita. Pietro Baldi, em A Grande Síntese, o espiritualista italiano do início do século XX, diz: o primeiro passo a ser dado hoje, no campo das ascensões humanas, é o quê? Fazer ao homem que saiba quem ele é, qual o seu dever, qual o seu objetivo na Terra, como na eternidade. Um homem que se mova não no círculo de um restrito separatismo egoísta, mas num mundo de colaborações sociais e universal. Um homem mais evoluído que as suas aspirações materiais saiba acrescentar outras mais potentes de caráter espiritual. As aspirações materiais, o que ele está dizendo? Sim, podem existir, nós estamos encarnados. Mas elas são uma pequena parte do processo, já que nós somos espíritos provisoriamente nesse corpo, e não um corpo que tem uma alma. E de novo em O Livro dos Espíritos, de que maneira então o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, fazendo que os homens
compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, preparar seu futuro. Ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de raças, sim, porque uma hora nascemos aqui, outra hora nascemos acolá, uma hora nossa pele é branca, outra será negra. Uma hora seremos baixos, outra altos, uma hora seremos homens, outra mulher. Ensina assim aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. O Espiritismo, ainda que só fizesse, nos diz o Sr. Allan Kardec, forrar o homem à dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que detém algumas vezes, mas que não o transformam. Enquanto sua influência não atinge as massas, vai ele felicitando os que o compreendem. Que ele nos felicite, portanto. Mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado, dizem à parte esses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Portanto, nós não precisamos dos fenômenos para crer. A própria filosofia há de ser a nossa concretude. Nela, a filosofia, encontra unicamente por meio do raciocínio uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza e confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, é secundária a questão dos fatos materiais. Para conduzir a nossa reflexão para a sua conclusão, me permitam a leitura, a parte da leitura de um texto do Momento Espírita também, de abril de 2022. Todos os que nos encontramos neste planeta, sem exceção, caminhamos para o mesmo destino e objetivo. Cada qual no seu ritmo, no seu passo, conforme queiramos, utilizando o nosso livre-arbítrio. Alguns vamos a passo lento, quase parando. Outros andamos um pouco, paramos como que para descansar da jornada, retomamos o passo logo em seguida. Muitos demonstramos ter pressa para alcançar o objetivo e aceleramos a caminhada, quase correndo à frente. De toda forma, obedecemos aos objetivos estabelecidos pela lei divina de consolidar nosso conhecimento e compreensão dessas leis. Por isso, a providência divina nos permite de tempos em tempos nova experiência no mundo material. São as nossas tantas vidas. Esta que ora vivemos não é a primeira, tampouco será a última. Cada uma se constitui de vários exercícios e desafios que nos compete enfrentar. Para alguns, são os problemas físicos, as limitações orgânicas, exigindo paciência e superação. Outros precisam lidar com questões financeiras, a vida sem muitas regalias, sem excessos ou diversões, exigindo disciplina. Muitos enfrentamos os relacionamentos difíceis no seio familiar, reencontros nem sempre agradáveis. No entanto, são oportunidades de aparar arestas, superar antagonismos, exercitar afeições. Nascem aí os desafios da paciência, da compreensão e do perdão. Não há nessa existência quem tenha nascido sem objetivos bem traçados. A oportunidade na carne é preciosa demais para não ter um fim nobre e significativo. O que ocorre é que estagiamos de forma individual em um momento muito próprio da nossa história evolutiva.
Como são largas as experiências e muitas as vidas já vividas, podemos dizer que somos resultado e herança de todas elas. Dessa forma, os desafios e lutas que enfrentamos são condizentes somente para nós e para mais ninguém. Logo, não há motivo para desejarmos ter a vida do outro, ser como o outro, desfrutar do que o outro tenha. O meio em que nos encontramos nesta existência, a família, a época, tudo isso compõe o melhor cenário para o nosso necessário aprendizado. São as situações que a vida nos oferta que nos permitirão desenvolver as virtudes, amadurecer o intelecto, crescer para a luz. A nós compete traçar a melhor rota, o rumo certo, para concretizar conquistas e realizações. Também estabelecer um ritmo que desejamos, porém, jamais imaginemos que fomos injustiçados ou que algo ocorre sem o conhecimento e consentimento da providência divina. Não andamos ao acaso, nem sem rumo. Um plano divino nos orienta. Este é o momento mais apropriado para estarmos aqui. Cabe-nos somente nos servir das horas, das provas, dos desafios para lutar, para crescer, para ir em frente. Nós podemos, porque antes de mais nada, somos deuses, ou seja, espíritos imortais, criados à semelhança de um Pai amoroso e bom. Este local, esta hora, esta oportunidade, é chegado a nós o reino de Deus e que Ele possa ser compreendido, acolhido e multiplicado, para que quando nos chame a oportunidade do retorno, possamos estar como o poverelo de Assis, cuidando do nosso jardim. Muita paz, muito obrigada, uma boa noite a todos.